Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos podem se frustrar. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Jeremias tinha notícias da parte de Deus para o povo. Uma era má. Eles permaneceriam cativos 70 anos na Babilônia. Capítulo 29, versículo 10. A boa notícia era que, passado esse período, Deus traria seu povo de volta para casa. Mas isso também significava que toda uma geração nasceria e morreria antes que a promessa se realizasse. Os planos de Deus às vezes levam muito tempo para se realizar. Por isso é tão importante lembrar que um futuro cheio de esperança e bênção não acontece automaticamente. Há coisas que precisamos fazer. A primeira é buscar a Deus e orar sobre o seu futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Jeremias 29, versículos 12 e 13. A segunda é ser diligente na obediência a Deus. Cada passo de obediência vai levá-lo ao futuro que Deus planejou. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você lhe dirá: este é o caminho, siga-o. Isaías 30, versículo 21. O Espírito Santo é a garantia de que Deus vai ajudá-lo a fazer o que é necessário para concretizar o que ele prometeu. Quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Efésios 1, versículos 13 e 14. Cada vez que você busca e obedece a Deus, está investindo em seu futuro. Confie nele. Deus cumpre o que promete. João capítulo 14, versículo 27. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. O medo é uma experiência normal e legítima diante de um perigo real. É um mecanismo de defesa implantado em todo ser humano pelo próprio Criador. O que não é normal nem legítimo é a ansiedade. Como disse C. William Fisher, enquanto o medo preserva a vida, a ansiedade a destrói. Enquanto o medo liga a vida à realidade, a ansiedade a deforma. O verso de hoje visa particularmente a ansiedade pelo futuro, a ansiedade pela saúde, pelo emprego, pela estima própria. Jesus quer substituir a ansiedade pela paz, a angústia pela confiança em Deus, a solicitude pelo dia de amanhã, pela fé nas promessas divinas. A única cura para a ansiedade é a fé. Mas esta fé deve ter como objeto Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Hebreus 12, versículo 2. A ansiedade não só nos rouba a alegria de viver, mas mina a saúde tão literalmente como o câncer. Não se escapa da ansiedade mudando de cidade, de emprego ou de cônjuge. Algo deve mudar dentro de nós, e esta mudança só ocorre quando a paz de Cristo nos enche o coração. Grande parte de nossa ansiedade vem do medo, que também gera inquietação, incerteza, aflição, temor
e pânico. Ele pode sobrevir-nos com algo imprevisto, capaz de parar o coração. Pode distorcer nossos pensamentos, controlar nossa vida e paralisar-nos. Quando sofremos de ansiedade e medo por um longo período, podemos ficar desanimados. Ansiedade, medo e desânimo são epidemias em nosso mundo hoje. Mas Deus prometeu-nos uma maneira de escapar de todas elas. Ele diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4, versículo 6. Que o medo não vem dele. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. E que não devemos desanimar. Deuteronômio 1, versículo 21. Quando estamos temerosos, apreensivos, preocupados, alarmados ou assustados, somente a paz de Deus pode restaurar-nos a uma firme e serena confiança. Ainda que a vida seja imprevisível e às vezes cheia de coisas terríveis, o Senhor diz que não precisamos viver com medo. Ele quer que o louvemos sempre, principalmente quando estamos com medo ou desanimados. Quando fizermos isso, Ele não só levará nosso medo, mas fará nosso rosto brilhar, porque estivemos com Ele. Salmo 34, versículos 1 a 5. Assim, ao primeiro sinal de ansiedade, medo ou desânimo, busque a paz de Deus. O Senhor é um Deus de infundir coragem. Seu encorajamento vem pela sua palavra quando oramos. Por meio de sua presença, estamos com Ele em adoração e louvor. Jesus nos toma pela mão agora e nos diz: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Fé em sua palavra bane o temor de nosso coração. Reflita sobre isso no dia de hoje. Segunda palavra. Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. O tema da vitória é apresentado intensamente no livro de Apocalipse. Cada uma das mensagens às 7 igrejas se encerra com uma promessa ao que vencer. Mas como podemos vencer? As forças espirituais arregimentadas contra nós parecem tão poderosas e nós somos tão fracos. Como podemos sair vitoriosos nessa batalha? Em nossa fraqueza encontra-se o segredo da vitória. Se nos submetermos ao Salvador e nos apoiarmos totalmente nele, todas as forças do inferno serão afastadas de nós. Quero partilhar com você uma promessa que reconheço ser verdadeira, pois já a coloquei à prova vez após outra e nunca falhou. Coisa alguma é aparentemente mais desamparada e na realidade mais invencível do que a pessoa que sente seu nada e confia inteiramente nos méritos do Salvador. Pela oração, pelo estudo de sua palavra, pela fé em sua constante presença, a mais fraca das criaturas humanas pode viver em contato com o Cristo vivo, e Ele a segurará com a mão que nunca a soltará. Note a tríplice fórmula da citação. Primeira, oração. A vida do vencedor é de oração. A oração que vive e respira a presença de Deus, a oração proferida ou silenciosa, a oração em meio às tarefas e aos cuidados diários. Segunda, estudo da palavra. O estudo da palavra de Deus e a vida vitoriosa
andam de mãos dadas. O estudo da Bíblia com oração é capaz de nos fortalecer no Senhor e em Sua vontade. A leitura esporádica nos deixa fracos e vacilantes, contribui para o fracasso. E não ler significa que rapidamente cairemos presas do inimigo. E terceira, fé na constante presença de Deus. Viveremos pela fé. A fé é a essência da vida cristã. Ao nosso redor, as forças do secularismo e do materialismo nos envolvem com seu poder, seduzindo-nos a lançar nossa sorte com elas e a comer, beber e alegrar-nos. Mas a fé diz: não. Há mais abundância de vida do que nossos olhos podem enxergar. Existe outro mundo, o reino de realidade suprema, a presença de Deus. Essa vida passageira não é tudo o que existe. Deus nos criou para Ele. Tente, amigo ouvinte, lance-se nos braços de Deus. Quanto mais fraco se sentir, maior será a força dele em você. Jesus, o vitorioso, lhe concederá o poder da vitória. Acredite nisso no dia de hoje e ore comigo agora. Pai, eu quero ser um vencedor e ter o direito de me sentar contigo no teu trono. Pai, por favor, eu não tenho condições de fazer ou de vencer absolutamente nada. Por isso me entrego completamente a Ti. Pai, nada me alegra mais do que adorar-te. Nada satisfaz, cura e ilumina tanto quanto louvá-lo. Quando o adoro, convido-o a participar ainda mais de minha vida. Obrigado porque quando estou em Tua presença, sinto-o como se estivesse pessoalmente comigo, derramando todo o seu ser em minha mente e coração. Sempre que estou em Sua presença, sinto-me ser completado por Sua plenitude. Aos primeiros sinais de desespero ou tristeza, ajude-me a lembrar de louvá-lo. Que o louvor seja a primeira reação diante de tudo o que ocorre em minha vida. Pai, o Senhor é o único em todo o universo que restaura teu povo à plenitude. Ajude-me, Senhor, a nunca fazer nada que se interponha no caminho de tua vontade para mim. Não quero ser o tipo de pessoa que lhe desobedece e não se arrepende nem procura mudar o comportamento. Liberte-me quando eu estiver impedido de prosseguir ou quando me tornar prisioneiro de sentimentos ou situações negativas. Liberte-me e restaure-me de modo a me tornar a pessoa que o Senhor criou. Pai, ajuda-me a ser amoroso e gentil em todo o tempo, para que não me torne vítima da própria fúria. Não permita que o poder destrutivo da ira invada minha vida num momento de fraqueza. Conceda-me paciência e paz em meu coração, porque confio no Senhor para tudo que necessito. Toma conta de todos os meus sentimentos e fraquezas. Pai, neste momento quero pedir libertação do meu passado. Nas áreas em que ainda estou apegado a Ele, peço livramento, cura e redenção. Ajuda-me a abrir mão de tudo que me prende à vida de outrora e me impede de avançar em direção a teus propósitos. Que eu possa despir-me das velhas formas de pensar, sentir e lembrar. Concede-me a mente de Cristo para que eu seja capaz de perceber quando estou sendo controlado pelas lembranças.
Entrego em tuas mãos meu passado e todas as pessoas a ele associadas, para que possas restituir o que foi perdido. Senhor, dá-me alegria pelo tempo em que fui afligido e pelos anos em que tanto sofri. Obrigado porque fazes todas as coisas novas e me renovas em todos os sentidos. Ajuda-me a manter os olhos fixos no futuro e a perdoar o que precisa ser perdoado. Sei que estás fazendo algo novo em minha vida hoje, que eu possa concentrar-me no futuro diante de mim e não nas coisas do passado. Liberta-me das coisas que ficaram para trás, para que eu possa caminhar em direção ao futuro que preparaste para mim. Sei que não me deste espírito de covardia. Rejeito, portanto, todo medo e me aproprio do poder, amor e equilíbrio que proporcionas. Como é grande a tua bondade que reservaste para aqueles que te temem e que, à vista dos homens, concedes àqueles que se refugiam em ti. Uma vez que recebi um reino inabalável, quero ser agradecido e adorar-te com reverência e temor piedoso todos os dias de minha vida. Ó Senhor, lanço sobre ti o meu fardo, sabendo que me sustentarás. Tu me livras dos meus temores e das minhas tribulações. Eu te entrego minha ansiedade e meu temor. És meu socorro em tempo de angústia. Sei que em tua presença não preciso andar ansioso nem com medo de nada. Eu me nego a alimentar o desânimo e, em vez disso, escolho este dia para encontrar em ti meu alento. Teu amor me consola e leva todo o meu medo. Teu poder em minha vida dá-me força e faz-me seguro. Senhor, confesso que há coisas que me deixam ansioso. Eu as entrego hoje ao Senhor, cada uma delas, e peço que arranque de mim a ansiedade e me dê tua paz. Conforte meu coração, como o Senhor bem sabe fazer. Ajude-me a compreender minha vida e as situações em que estou envolvido de acordo com tua perspectiva, para que eu não seja tentado a conviver com elas e mantenha o coração contrito. Pai, que eu jamais confie na minha sabedoria ou entendimento. Dirija a minha vida, Pai. Obrigado pelo conforto que teu amor infalível me proporciona. Pai, muitas vezes sinto-me limitado pelas dificuldades e circunstâncias da vida. Sei que em Jesus está a solução para todas as angústias e tribulações que vier a enfrentar. Ajuda-me a lançar sobre Ele minhas ansiedades, na certeza de que Cristo tem cuidado de mim. Me ajude a seguir o caminho correto, mesmo quando for o mais difícil. Mantenha o meu olhar fixo em teu exemplo e na gloriosa recompensa reservada para os que são fiéis a ti. Peço por mim e por cada um de meus ouvintes. Senhor, em tempos de doença, dor ou aflição, peço que te lembres de mim e que me cures de qualquer coisa que ameace diminuir o tempo de minha vida ou terminá-la. Ajuda-me a nunca duvidar de ti e da tua capacidade de me restaurar e redimir. Ajuda-me a ter fé tão firme no meio dos momentos difíceis, a ponto de poder viver em paz. Toma conta de minhas preocupações, meus medos, meus sonhos e projetos. Deixo tudo em tuas mãos. Querido Pai, preciso perceber tua paz de maneira mais profunda no dia de hoje. Remova todo o medo, toda dúvida e preocupação de meu coração. E no lugar disso, coloque a paz que somente o Senhor pode dar. Obrigado porque tua paz
guardará minha mente e não darei lugar a pensamentos prejudiciais. Obrigado, Senhor, porque tua paz guardará meu coração de emoções e sentimentos improdutivos que apenas poderiam perturbar minha vida. Obrigado porque a profundidade de tua paz é maior do que posso imaginar. Ó Deus, quero pedir para que removas de mim todo o medo do fracasso. Remova toda a dúvida que me perturba, sugerindo que não sou capaz de fazer as coisas direito. Quando eu ouvir a voz do inimigo, fazendo-me acreditar que fui criado incompleto pelo Senhor, ajude-me a resistir com a verdade que o Senhor me faz conhecer. Remova de mim a dúvida e o medo de fazer algo terrivelmente errado e depois sofrer em decorrência disso. Obrigado, pois o Senhor é a minha âncora em todos os momentos. Fica comigo, por favor, em nome de Jesus. Amém. E um recadinho final aí para você. Não esqueça, em hipótese alguma, de curtir o vídeo e compartilhar. Isso é muito importante. Vai nos ajudar a alcançarmos ainda muito mais vidas. Aproveite. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se agora no canal Hamilton Menezes 7 e Anima Gospel. Um abraço e que Deus te abençoe.